Nós vamos falar sobre a morte que gera vida. Como assim, Abraão? A morte que gera vida. Nós estamos em dia, gente, em que a gente liga a televisão e a primeira notícia que vem é a quantidade de mortos, de pessoas vítimas do Covid-19, pessoas vítimas da violência, pessoas vítimas de assassinatos. A gente vive, né, falando sobre morte, né? Ontem eu estava até vendo uma reportagem na TV, né, falando, a secretária de Cultura falando, relativizando mortes, né? Ela falou, gente, vamos ser leve, mas não tem como a gente fugir do tema de morte, porque a morte, para muitos, é o fim de uma jornada, fim de uma vida aqui na terra. Se eu não me engano, hoje nós já passamos de mais de 10 mil mortos. Olha, meu Deus, nós estamos, parece que, o 6º país com mais mortes no mundo do Covid-19. Mesmo com muitas pessoas se precavendo, se isolando, mesmo assim, né, muitas pessoas ainda estão morrendo. Isso nos gera um espanto. Isso gera um espanto nas nossas vidas, né? Todos os dias a gente ouve, está morrendo, está morrendo, está morrendo. Gera na gente um espanto. Mas hoje eu quero te falar sobre uma morte que gera vida. Está o tema aí da nossa palavra de hoje. E se você quiser anotar, é muito importante isso. Amém? Então, eu quero abrir a Bíblia com você, lá no livro de Romanos, capítulo 8. Esse é um capítulo muito importante dessa carta aos Romanos. Paulo, ele fala com muita sabedoria aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 6. Ele fala assim, eu vou falar a partir do 5, ele fala, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Você pode ler novamente comigo? Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e o quê? Paz. Fala assim, vida, paz. Vida, paz. Glória a Deus. Vamos orar novamente? Vamos entregar o nosso coração a Deus nesse momento? Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Manifesta o teu querer sobre as nossas vidas. Manifesta a tua vontade sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo possa se revelar a nós através dessa palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. E que a nossa mente, que a nossa mentalidade seja cativa à tua presença. Que o Senhor possa renovar a nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos falando aqui sobre a inclinação da carne, né? Ele fala, né? Aqueles que vivem segundo a carne, inclinados à carne, né? A gente fala muito sobre isso, né? As músicas falam, a carne é fraca, né? Mas eu quero te falar hoje justamente sobre isso, sobre a morte que gera vida. Então, uma das maiores ameaças para a saúde ou bem-estar de uma comunidade cristã, de uma igreja, de uma equipe, de uma célula, de uma reunião G12, é a mentalidade carnal que esses membros podem ter. Gente, isso é uma ameaça muito grande. Por quê? Porque isso traz uma mentalidade que não é do Espírito. A mentalidade carnal é a morte, é a inimizade com Deus. Na mentalidade carnal, nós não estamos sujeitos às leis, aos princípios.
e nem poder estar em Deus, porque essa mentalidade carnal, ela não agrada a Deus, ela representa uma morte espiritual. E quais são os frutos dessa mentalidade carnal? Então, é uma contradição que a igreja vive se ela falar que ela é uma igreja de Cristo, quando as pessoas que fazem parte dessa igreja, elas vivem sob uma mentalidade totalmente carnal. E quais são os frutos da mentalidade carnal? Quando você é uma pessoa carnal, né, os pensamentos são sempre voltados para as coisas deste mundo. E você vive em função dessas coisas. A gente constrói uma vida como se nós fôssemos viver a eternidade aqui na terra, como se nós fôssemos viver para sempre aqui na terra. A nossa prioridade é voltada a isso, os nossos pensamentos são voltados a isso, a nossa disponibilidade são voltada para essas coisas, né? Então, essas pessoas, elas vivem em favor de quê? De bens, de carros, roupas, imóveis. Vocês já viram gente assim ou só eu? Também tem pessoas que vivem em favor de quê? De esportes, de malhar, ou de investimento, de venda de ações, jogando na loteria. Tu já viu gente que joga toda vez na loteria, né? Gasta o dinheiro dela todo nisso, em apostas, em viagens, e pensam, né? Há muito tempo antes, planejam a aposentadoria. Se eu começar a me aposentar daqui, começar a contribuir hoje com 25 anos, quando eu tiver 60, eu já vou poder ter uma aposentadoria boa, né? E isso é errado, Abraão? Claro que não, né? Porque Deus, Ele te chamou para viver uma vida em abundância aqui na terra. E você deve viver de uma forma digna, justa, de uma forma íntegra aqui na terra, de uma forma próspera, eu creio nisso. Mas as pessoas que são carnais, todo o seu esforço, toda a sua mentalidade está em buscar as coisas deste mundo. E eu quero te perguntar, aonde está o teu coração? Aí vai estar o seu tesouro. Você só busca aquilo que é material, aquilo que você pode tocar, que pode te trazer um conforto, um bem-estar social, sei lá, uma representatividade social, né? As pessoas que têm mente carnal, ela não adapta a vida dela às escrituras. Ela sempre adapta as escrituras de acordo com o que ela vive. Então ela lê a Bíblia e o que for de acordo com aquilo que ela acha que é certo, ela faz. O que não é certo, ela descarta. Você já viu esse tipo de gente? Ele acha que a igreja tem que se adequar à necessidade dele, ele acha que Deus tem que se adequar à disponibilidade dele. Não ora porque eu trabalho muito, Deus, tu sabe, senão a minha família não come. Você já viu esse tipo de gente? Eu não tenho nenhum cargo no ministério, porque o meu ofício não me permite isso. Você já viu esse tipo de gente? É gente com mentalidade carnal. Então, tudo se adequa ao seu estilo de vida. Deus tem que se adequar ao seu estilo de vida. E nós temos também os líderes com mentalidade carnal. Você já viu esse tipo de gente? Então, os líderes com uma mentalidade carnal, eles não se preocupam com a condição espiritual dos seus liderados. Pastores que não se preocupam com a vida emocional, social, com a vida financeira de suas ovelhas. Você já viu esse tipo de gente? Para esse tipo de líderes, de pastores, as pessoas, elas não passam de um rebanho que estão empenhados em atender aos seus anseios e ambições particulares e que se adequam a uma verdade totalmente materialista e humanista, colocando Jesus Cristo e o seu evangelho como uma isca para os seus próprios anseios e ambições.
Então, o que eu estou falando para você nessa noite? Líderes com mente carnais, eles olham pessoas apenas com um interesse de ganhar mais, de crescer mais, de atender a uma ambição carnal. Você já viu esse tipo de gente? Essa é a mentalidade de muitos líderes hoje, de muitos pastores. Ontem eu ouvi um pastor que, durante essa crise, gente, olha que coisa forte, durante essa crise, ele estava vendendo uma semente no valor de R$1.000, que essa semente iria nascer, iria curar a pessoa do Covid-19. Sabe o que é isso? Nós estamos formando um evangelho onde as pessoas têm uma mentalidade carnal, e isso não é vida no Espírito. Isso mostra, sabe o que é? Que a gente não precisa de falar de morte não, sabe por quê? Porque essa geração está morta. Espiritualmente falando, nós estamos com uma igreja lotada de pessoas, mas pessoas mortas, zumbis espirituais, que levantam as mãos, que andam igual espirituais, que cantam como pessoas espirituais, que abrem células como pessoas espirituais, que dão aula de capacitação destino como pessoas espirituais, mas têm uma mentalidade carnal. Ela dá glória a Deus aqui, e em casa ela abre um site pornográfico. Ela canta aqui em cima e lá fora ele vai transar com as meninas da igreja. Jovens com mentalidade carnal, mortos espiritualmente, zumbis espirituais. Abram, mas são os dias de hoje, são assim, não é não, meu irmão, sempre foi. Jesus, ele foi levantado em cima de uma geração carnal, uma geração religiosa, uma geração que estava longe de Deus, que estava longe do Espírito. Ele precisou resgatar aqueles que estavam sobre um jugo de pecado, no reino das trevas, e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando nós lemos a igreja primitiva ainda, aquele avivamento ali, imagina aquele anseio da igreja primitiva, em pregar, em falar de Deus, mas já tinha ali pessoas dentro da igreja primitiva com uma mentalidade carnal. Você vê lá Ananias e Safira, eles tramavam conseguir o louvor dos homens em cima de uma mentira. Pessoas carnais, elas querem se satisfazer, elas querem satisfazer o seu ego. Ananias e Safira morreram porque eram carnais, estavam inseridos em uma igreja de apóstolos e eram carnais. É assim que muitos estão. Quando nós estudamos também a igreja de Corinto, existiam falsos mestres, obtendo controle por meio de arrogância, de falsas comparações. Eles se gloriavam na sabedoria humana e demonstravam invejas, contendas, divisões. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ler que ali existiam dentro daquela igreja divisões, facções dentro daquela igreja. Pessoas que estavam dentro da igreja sendo discipuladas, nada mais, nada menos do que pelo apóstolo Paulo, e eram carnais, mentalidade carnal. Então eu quero te falar, nós temos uma geração morta, e eu quero te falar uma coisa, estar morto espiritualmente é pior do que você estar morto na sua carne. Porque se você morre hoje na sua carne, mas você está vivo espiritualmente, você vai para os céus. Tem um lugar preparado para você. Paulo ele escreve em Filipenses 2, 21, ele fala: pois todos eles buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E eu quero te perguntar, o que você tem buscado durante esses dias de quarentena, durante esses dias que você não está vindo aqui? Eu tenho certeza que tem gente agora que está ouvindo essa palavra no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, indo para a live de outra igreja, assistindo um pouquinho, indo para a live de um cantor sertanejo, assistindo um pouquinho. Porque Satanás, ele quer roubar aquilo que é do Espírito. Então,
Calma o teu coração nesse momento, para que Deus possa hoje transformar a sua mentalidade carnal em uma mentalidade espiritual. Você crê nisso? Diga amém. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. O que é preciso para que eu possa construir em mim uma mentalidade espiritual, pastor Abrão? E a primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro tópico é a mortificação da carne. Escreve aí, mortificação da carne. Para você, meu irmão, o que é a mortificação da carne? O que você tem feito durante esses dias que tem matado a sua carne? Eu quero te perguntar isso, essa noite. Lá em Romanos 8, fala o seguinte, capítulo 8, versículo 13. Abra lá comigo. Pois se viverdes segundo a carne, morrerás. Olha o que Deus está falando. Se viverdes segundo a carne, morrerás. Mas, se o Espírito fortificar as obras do corpo, vivas. Para todos que são liderados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você é coerdeiro com Cristo, de tudo aquilo que Ele conquistou? Então você é uma pessoa que é guiada pelo Espírito. Então, nós não podemos andar em ambos. Não tem como você andar na carne um dia e no Espírito outro dia. Tem pessoas que vivem dessa forma. Sendo governado pela carne, uma natureza de pecado, ou também sendo governado pelo Espírito, que é a natureza de Deus. Aí você me pergunta, mas Abraão, então como que eu posso mortificar a minha carne? Você tem que crucificar a sua carne. Você tem que crucificar a sua carne, colocar ela na cruz. A palavra de Deus fala que todo aquele que quer segui-lo, você tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Você está entendendo? Então, embora a morte seja assegurada pela crucificação, raramente isso é instantâneo, é um processo que ocorre gradualmente na nossa vida. Então a partir de hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu sou um regenerado. Como eu falei semana passada, a regeneração é o primeiro passo para a santificação. Então, se você quer morrer, espiritualmente falando, primeiro você precisa crucificar, mas você tem que saber que é um processo de uma construção de uma vida com Deus. Deixa eu te perguntar, quando você nasceu, você já nasceu andando? Você já nasceu falando? Você já nasceu cheio de dente na sua boca? Você já nasceu e falou, pô, pai, eu quero estudar? Claro que não. Quando você nasceu, foi um processo. Alguém tinha que te alimentar. Alguém tinha que fazer as coisas por você. Alguém tinha que dar banho em você. Alguém tinha que cuidar de você, te dar remédio, te dar vacina, colocar uma roupa em você. E também assim é esse processo de vida com Deus. Para aqueles que nasceram de novo, o processo é um processo de construção de uma nova vida com Deus, de uma vida espiritual com Ele. Então, como é que eu faço para mortificar? A melhor maneira de mortificar a sua carne é simplesmente morrer de fome. Como assim, Abraão? Né? A gente está num momento em que as pessoas falam assim, se eu não trabalhar, eu morro de fome. E se eu trabalhar, eu morro de Covid. Vocês já viram isso? A gente tem que fazer uma escolha, né? Existe uma discussão muito forte em cima disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Como que você faz para mortificar a sua carne? Faça ela passar fome. Mas como assim, pastor? Se você quer morrer de fome na carne, alimente o espírito. O espírito, ele começará a dominar a sua carne. Sabe por que hoje a carne domina você? Porque você só alimenta ela. Então, essa é a essência que nós chamamos de jejum, é o poder do jejum. Né? O jejum, ele está literalmente fazendo você ficar com fome, para que você alimente o espírito em oração, em palavra, em submissão, em humildade e obediência. Quando a gente fala assim, gente, vamos jejuar. Não, pastor, porque não sei o quê, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, você não sabe.
O jejum é justamente isso. O jejum é no sentido literal, de passar fome, de mortificar a carne através disso, que é um momento em que você vai estudar, que você vai orar, que você vai se colocar diante do Senhor com humildade e obediência. Ah, mas pastor, eu estou jejuando rede social. Moça, isso é jejum? Eu estou jejuando, pastor. Não, cara. Pega um dia seu, um dia que você está livre. O domingo de manhã, que você acorda tarde. Fala, hoje eu vou jejuar. Você acorda cedo nesse dia. Vai para o teu quarto, faz um jejum para o Senhor. E começa a orar, e começa a ler a Bíblia. Fortifica o teu espírito. Mortifica a tua carne. Você quer ser cheio de Deus? Mortifica a tua carne. Faça um jejum, faça um propósito com Deus. Você está me entendendo? Mas o jejum, ele não é só sobre alimentos. O jejum fala também sobre abnegação, sobre renúncia. Por quê? Porque eu quero te perguntar, o que hoje está alimentando a sua mente? O que você está colocando na sua mente? Se a carne é forte e o espírito é fraco, então você precisa declarar um jejum daquilo que a sua carne quer. Um dia desses, a gente fica se alimentando assim, dessas informações. Aí, gente, tem coisas que me geram, de fato, que me geram uma revolta muito grande. Eu estava falando com a Renata, falei, não amor, eu peguei o meu Facebook e desinstalei do meu celular. Eu falei, eu não consigo, tanta ignorância, eu não consigo ver tanta gente discutindo coisas assim que não acrescentam em nada, tanta gente falando tanta besteira. Se a gente gastasse o nosso tempo falar tanta besteira que a gente para falar de Deus, cara, essa geração já tinha mudado. E eu falei assim, eu vou excluir o Facebook do meu celular, só vou entrar de vez em quando, e o Instagram somente de vez em quando também. Tem dia que eu entro mais um pouco, mas eu estou me privando disso, né? Então, o que enfraquece o teu espírito hoje? Começa a deixar isso, a jejuar isso. Ai, Abraão, é a internet. Então, meu irmão, para de entrar mais. Entra só na hora da live, né? Abraão, pastor, é o meu namorado, que a gente cai toda semana. Então, meu irmão, termina esse namoro. Deixa eu te falar, o máximo que você vai conseguir com esse namorado é um bucho. Entendeu? Se você ficar nessa. É um problema para a sua família, para a sua vida. Você prefere viver com esse cara ou viver a eternidade com Deus? Então, renega isso. Jejua isso, fala, olha, é o seguinte, a gente está errando, mas eu amo mais a Deus do que a você. Então, eu prefiro viver o resto da minha vida só com Deus do que viver o resto da minha vida com você, que é um carnal. Renega isso. Né? Tem gente que perde a santidade por causa do TikTok. Isso é o absurdo. Gasta mais tempo fazendo aquilo do que fazendo algo de bom. Tem gente que tem outras ambições carnais. Então, isso você tem que abnegar, cara. Você tem que colocar diante de Deus e falar, Pai, tira isso de mim. Tudo que me tira da tua presença, Deus, eu quero estar contigo, Pai. Você quer fortificar o teu espírito, você quer mortificar a tua carne, então começa a se alimentar daquilo que te edifica. Tem um monte de palavras já aí no YouTube. Se você não assistiu a palavra de quarta, assista, foi forte a palavra do bispo. A palavra de domingo sobre o administrador do reino, assista a palavra do bispo. A palavra da pastora Renata, né, no sábado retrasado, assista. Se alimente daquilo que vem do alto. Se alimente de coisas boas. Se alimente daquilo que edifica o teu espírito. Daquilo que te traz esperança. Daquilo que renova a tua mentalidade. Daquilo que te faz ter uma compreensão maior sobre o reino de Deus.
Leia um livro, leia a Bíblia. Leia um artigo na internet que te leve, que te edifique como pessoa, como profissional. Mas não alimente a sua carne. 1 Coríntios 9, versículo 27. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor fala o seguinte: mas esmurro, olha o que Paulo está falando, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que interessante, gente. Você deve privar o seu corpo. O seu corpo, a sua carne tem que ser escrava do Espírito de Deus. A sua mente tem que ser cativa ao Espírito de Deus. As suas ações têm que ser cativas ao Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, assim como nós falamos na semana passada, vive em você. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura regenerada por Deus. Você está entendendo? Então Paulo fala: eu esmurro meu corpo, cara. Isso fala sobre o quê? Sobre mortificação da carne. É uma luta constante, gente. Ah, pastor, então quer dizer que o Senhor é perfeito? Claro que não, gente. É uma construção diária. É uma construção diária. Tem pessoas dentro da igreja que a gente vai conversar, a pessoa fala, todo momento é abobrinha. Você já viu esse tipo de gente na igreja? Você vai ver o Facebook dela, é só merda, só besteira. Sabe o que é? Uma mentalidade que ainda não é renovada. E eu quero falar sobre isso nesse segundo tópico. Segundo tópico, para que você possa desenvolver uma mentalidade espiritual, se chama metanoia. Fala metanoia. Fala bem forte assim, metanoia. Metanoia é oriunda de uma palavra grega que chama metavoia, né? A palavra grega, a gente já falou muito sobre isso. Isso já virou um clichê até dentro da igreja, a gente falar sobre metanoia. E Romanos 12, 2, Paulo fala sobre isso, né? Transformai o mundo, não se conformeis com esse século, mas transformai o mundo pela renovação da vossa mente, que é a metanoia, para que você possa provar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo ele fala isso aos Romanos 12, mas eu quero te trazer um conceito de metanoia. Muitas pessoas falam que metanoia é arrependimento, né? Muitas traduções bíblicas falam que metanoia é o arrependimento, né? E muita gente, ela associa arrependimento a um remorso, a uma tristeza, né? Ah, eu me arrependi. Você já viu que todo ladrão ele se arrepende? Não é verdade? Mas às vezes ele fica pior na cadeia. Por quê? Porque a mentalidade dele não foi renovada. Então, acima de um remorso, de um arrependimento, é uma transformação que ocorre de dentro para fora. Então, a metanoia não é simplesmente um comportamento de uma pessoa que é feito através de uma imposição de regras, de uma pressão da sociedade, de uma pressão do pastor, da igreja, da família. Não, isso é o quê? É uma repreensão, uma doutrinação, né? Ontem a gente estava assistindo lá em casa, eu e a Renata, um filme antigo, né? Que é a Sociedade dos Poetas Mortos, e a gente estava vendo um pouco sobre essa questão, né? Sobre essa repreensão, né? Um ensino mais conservador, né? Que educa a pessoa com regras, e eu vi ali um professor que tinha uma coisa mais libertadora de ensino, de vai lá, você tem capacidade de ser outras coisas, enfim. E muitas vezes a gente quer doutrinar as pessoas em cima de regras. Ah, você não é crente agora? Então você não pode fazer isso. Então você não pode fazer aquilo. Você tem que vir todos os dias para a igreja. Você tem que dar o dízimo para você ir para o céu. Você tem que fazer isso. A gente coloca muitas regras. A igreja enche as pessoas de regras, enche as pessoas de doutrina, mas não transforma essa pessoa de dentro para fora. É uma transformação que vem de fora para dentro. Você é líder, você tem que ganhar almas, você tem que fazer isso, mas a pessoa não é transformada por Deus, a pessoa não tem uma nova mentalidade do reino de Deus, não tem uma compreensão do reino de Deus.
Então, o conceito que expressa metanoia é uma transformação de dentro para fora. Ou seja, uma mudança que acontece na sua mente e, consequentemente, reflete nas suas atitudes, nas suas ações. É uma transformação que o Evangelho de Jesus veio trazer ao homem. Até então, gente, o nosso relacionamento com Deus era um relacionamento religioso, até a obra de Jesus. Então, de fato, as pessoas elas viviam sobre uma dominação religiosa. Você quer se arrepender? Quero. Então, existia ali uma prática religiosa que a pessoa devia seguir, uma lei que falava, olha, se você quer ser abençoado, você quer remissão de pecados, você tem que trazer um cordeiro, um animal, você tem que queimar diante do altar. Existia toda uma regra em cima daquilo, não é verdade? Mas, quando Jesus ele traz, né, uma nova aliança sobre as nossas vidas, um novo nascimento, ele veio falar para o homem que a transformação dele não vinha através agora de uma doutrina religiosa, mas de uma transformação interior, de uma mentalidade interior. Quando a gente fala assim, Senhor, entra no meu coração, né? Gente, coração, não é esse coração que a gente fala aqui não, essa bomba que fica batendo no nosso peito. Coração é a nossa mentalidade. Entra na minha mentalidade. Transforma a minha mentalidade. Muda, Senhor, a minha mentalidade. Você está entendendo? Diga amém. Então, João Batista, ele fala sobre metanoia. Quando nós lemos o Evangelho, João Batista, ele fala lá em Marcos, de 1 a 4. Marcos 1, de 4 a 5, desculpa. O Evangelho, ele fala sobre o profeta João Batista. Ele fala, apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, João Batista ele já trazia uma ideia de metanoia, de uma mudança radical, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de hábitos, de conceitos, de uma mudança de uma forma de ver o Evangelho. Então, João veio preparar o caminho para Jesus. Isaías fala lá, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho, né, para o Salvador. Então, isso fala que ele endireitava as veredas que o povo andava. Ele mostrava o caminho. Então, o que ele está falando aqui? Então, ele fala isso aqui, os seus discursos, as suas práticas incomuns apontavam uma nova realidade espiritual, um novo conceito de espiritual, uma nova aliança que viria. Não haveria forma de preparar o caminho se não houvesse uma ruptura com a forma de pensar, com a forma de agir, de um sistema religioso que havia sido corrompido pelo homem. Então ele fala, gente, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que ele está falando? Gente, metanoia, mudem a sua mentalidade, porque o reino dos céus está chegando. Ele estava abrindo o caminho dessa forma, ele fala, gente, muda a forma que vocês enxergam, a forma que você vê o Evangelho, não é assim. Então o profeta, ele indicava uma necessidade que cada pessoa decidisse pela sua mudança. E é interessante porque no sistema religioso da velha aliança, você sempre vê as pessoas elas sendo doutrinadas a isso, mas agora ele coloca a responsabilidade da decisão no coração de cada pessoa, da mudança dos seus hábitos. Então vemos no texto de João Batista, ele já falava sobre o batismo de arrependimento, que era para remissão de pecados, que é o que nós expressamos como metanoia, como um arrependimento genuíno, que significa mudança de mente. Vocês estão entendendo? E Jesus também veio trazer esse conceito de uma nova mentalidade. Mateus 4,17, a primeira palavra que Jesus diz, depois que ele é tentado no deserto, a sua primeira oração, a sua primeira pregação às pessoas daí por diante passou Jesus a pregar, arrependei-vos. O que ele estava falando? Mudem a sua mente, porque está próximo o reino dos céus. Então, meu irmão, eu quero te perguntar,
Você tem transformado a sua mente, o seu modo de pensar? O Evangelho tem transformado a sua mentalidade? Jesus está interessado que as nossas vidas sejam transformadas, porque a vida eterna é mais do que escapar do inferno. Vocês vão ver, gente, uma coisa interessante na igreja. Na volta dos cultos, as pessoas, quando voltar aqui os cultos nessa igreja aqui, está vazia agora, as pessoas vão vir para a igreja. Sabe por quê? Porque elas têm medo de morrer, têm medo de ir para o inferno. Vai lotar de pessoas. As igrejas vão lotar. Eu vi uma pesquisa que 60% da população queria a volta dos cultos na igreja. Meu Deus, que interesse em voltar a cultos. Sabe o que é? As pessoas estão com medo de morrer e ir para o inferno. Mas uma pessoa que tem a mente renovada, gente, ela não aceita Jesus, ela não entrega a sua vida a Jesus para escapar do inferno, porque Jesus, além de te trazer uma salvação, né, daquilo que nós merecíamos como pecadores, ele veio nos reconciliar com Deus, a fim de que possamos ter um relacionamento de Deus como pai e filho. Nós podemos chamar ele de Abba, que foi o que nós falamos no mês retrasado. Então, em Romanos 5:1 fala isso, porque reconciliação com Deus de pecados, né, confissão de pecados, talvez não existia, mas existia um ato religioso em que as pessoas elas tinham perdão dos seus pecados através de um sacrifício. E Jesus não veio apenas se sacrificar e falar, vocês estão salvos. Ele veio para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e ter com Ele uma intimidade que nós não tínhamos, porque estávamos separados através do pecado. Então Jesus estabelece um conceito de mudança de mentalidade, muito além da proibição de certos atos e condutas. Jesus não fala assim, a partir de hoje, para as pessoas que ele curava, né? A partir de hoje você é um crente, entendeu? Você é cristão, você vai procurar uma igreja e você vai naquela igreja lá, que é a igreja de Deus, entendeu? Porque lá eles vão Não, Jesus não fala isso. Jesus fala, se arrependa. Jesus fala, o que você quer? Ah, Senhor, eu quero andar. Você quer andar? Seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Jesus, eu quero voltar a ver. Você quer voltar a ver? Então, meu irmão, sua fé te salvou, mas os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, mas quem é esse? Que tem poder de perdoar os pecados. Jesus, eu sou o Filho de Deus, meu irmão. Renova a sua mente. Muitas pessoas estão mortas dentro de uma religião, pessoal, de uma mentalidade religiosa, e Deus quer transformar hoje a sua mentalidade, além de que umas regras de conduta, regras morais. É importante a religião para uma nação, é muito importante, porque na religião nós temos aquelas doutrinas morais, né? As pessoas se comportam de uma forma, né? Todas as religiões você vai ver isso, as pessoas elas têm uma conduta, ok, mas não é só isso. Jesus Cristo não é só conduta, Jesus Cristo é transformação de mente, de uma nova mentalidade. Então, metanoia não busca a sua força na retidão humana. Eu sou bom, eu faço as coisas certas, eu não fumo, eu não bebo, eu vim para a igreja, eu entrego o meu dízimo. Mas não é no que você faz, não é pelas suas obras, mas ela surge uma ação de Deus na vida de uma pessoa. É um chamado à conversão, é o chamado para a sua total rendição, o comprometimento com a vontade de Deus. Então, você ser uma mente renovada não é só você vir à igreja, gente, aqui, vai voltar a ter os cultos, não, é você ir na sua casa, ainda tendo sem culto, você ainda manifesta a presença de Deus, você cumpre o seu propósito, você cumpre o seu chamado, você prega para as pessoas, você manifesta a presença de Deus na sua vida. Isso são traços de mentes renovadas, de mentes que vivem através de uma submissão do Espírito, comprometimento com a palavra de Deus. Né? Eu sempre falo assim que eu não sou um líder assim que adula as pessoas. Talvez seja um problema para mim. Pastor, eu não quero. Tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. Não é porque eu não amo essa pessoa. Mas eu acredito para a minha vida, que se a pessoa ela tem um comprometimento com o ministério dela, com o chamado que Deus
que Deus escolheu, se ela tem uma mente renovada, eu não preciso ficar adulando ninguém, meu irmão. Eu não preciso para falar a ninguém, você tem que orar. É importante isso para o pastoreamento, seguir, é importantíssimo isso. Mas isso, gente, é uma responsabilidade que Deus te dá, sua com Deus. Eu não posso orar para você ter uma mentalidade renovada, se você não busca isso, se você não mortificou a sua carne ainda. Você está entendendo? A metanoia de Jesus é a transformação que acontece porque, entre outros, a primeira coisa, a percepção pessoal do amor de Deus por você se torna inquestionável. Tem gente que está na crise agora, né? Gente, vai ser um ano muito difícil. Tudo que a gente vê na TV, a recessão mundial, as crises financeiras que vão ter, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é uma culpa do governo brasileiro. Pode agravar? Pode, mas isso é algo mundial. Aí as pessoas já falam, mas será se Deus me ama? Será se Deus me chamou? Será se eu sou importante? A gente começa a se questionar. Então, quando você é transformado por Deus, você tem uma percepção do amor de Deus sobre a sua vida. Gente, esses dias estão sendo dias assim, lá em casa, dias muito, muito, muito interessantes, né? Porque a gente está prestes a ter uma filha a qualquer momento. A Renata está assistindo aí, eu nem sei se nesse momento está tendo dor de parto. Está lá em casa, no nome de Jesus, né? A Antonella vai vir logo. Mas apertado, né? Porque tem que comprar coisa, tem que comprar aquilo, né? Eu não sabia que um bebê gastava tanto, né? E aí a gente fica preocupado, né? Um dia desses a gente estava preocupado. Nossa, a gente vai pagar isso, a gente vai sobrar muito pouco, né? Aí uma pessoa me ligou, né? Eu nem estava na eminência de receber nada, né? Pelos serviços que eu presto na engenharia. Aí ele me ligou, Abraão, vem aqui para a gente conversar, tal, a gente vai lá na obra. Aí, falei, beleza, eu estou indo aí e tal, eu estou evitando muito sair por causa disso, mas eu precisava mesmo ir, porque é uma responsabilidade que eu tenho. E aí ele só mostrou o celular para mim e falou, acabei de transferir esse dinheiro para sua conta, porque eu sei que você vai precisar. Glória a Deus. Eu vejo, gente, o amor de Deus sobre a minha vida. Esse mês passado, mesma coisa, né? Muitas coisas para comprar, né? E a gente arrumando o quarto dela, arrumando tudo. E aí um pagamento muito antigo que eu tinha para receber, de um ano atrás. E aí eu acordei e eu vi uma mensagem no celular falando, me manda a sua conta. E eu mandei, e quando foi à tarde o dinheiro estava na minha conta. Eu falei, Deus, obrigado. Em todas as coisas eu vejo o amor de Deus sendo manifestado sobre a minha vida. Graças a Deus, durante esses dias eu tenho abençoado a vida de algumas pessoas, eu tenho sido fiel nas minhas finanças na igreja, eu tenho trazido tudo que eu preciso para minha casa, Deus tem nos protegido dessa doença. Por quê? Porque eu creio no amor de Deus sobre a minha vida. Eu vejo o amor de Deus sobre a minha vida. A segunda coisa é que essa pessoa estar separado para Deus significa para você estar morto. Sabe por quê, gente? Porque Jesus é a cabeça da igreja. É Ele que tem que mandar em nós. Nós temos apenas que responder aos estímulos que Ele nos faz. Você já viu uma mão mandar na cabeça? Então, sabe o que é isso? É que as suas vontades, elas têm que morrer hoje, para que Ele viva em você. Você precisa ser transformado. Estar ligado a Deus significa para você a única vida verdadeira. Então, a gente não está aqui num jogo, gente, de que falar assim, olha, se você entregar a sua vida para Deus, Deus vai te abençoar e você vai viver a vida com Deus em plenitude para sempre. Não. Você vai entregar a sua vida para Deus, você vai ter muitas privações, você vai ter muitos desafios, mas a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você está entendendo? Então, existe só uma vida verdadeira, existe só um caminho, existe só uma verdade.
Não tem duas verdades na Bíblia, existe só uma verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A única forma de nós termos acesso ao Pai é através de Jesus, de uma mentalidade genuína com Deus. Você entende o propósito da sua vida quando você tem uma mentalidade descoberta. Tem pessoas que falam, eu não faço nada porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Sabe por quê, gente? Uma mente religiosa. A pessoa está entregue a uma mentalidade carnal. Ela vê as pessoas cantando, eu quero cantar, porque cantar é bonito, eu quero dançar. Aí depois eu quero dar intercessão, mas nunca se encontra. Sabe por quê? Mente carnal não tem uma vida com o Espírito de Deus. Quando você tem uma mente renovada, você entende que os planos dele são melhores do que os seus. São maiores do que os seus. Você se coloca ali como uma flecha na mão do arqueiro. Você está entendendo? Você tem convicção que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Eu fico pensando, Abraão, ele levando o seu filho ali, Isaac, a sua promessa, para matar o seu filho. E acreditando, não, eu tenho certeza que se eu vou entregar esse menino aqui, mas Deus vai me dar uma geração. Porque ele entendia que a vontade de Deus era boa, era perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Diga amém. A sua prioridade, quando você tem uma mente renovada, não é viver para agradar aquilo que você, para agradar os seus anseios, mas para agradar a Ele. Ai, bispo, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Meu irmão, a gente não está nem porque você gosta. Sabia disso? A gente não vai fazer uma igreja para alimentar os seus anseios, não. A gente fundamentou uma igreja para cumprir o propósito de Deus para essa igreja em Marabá, para essa igreja em Paraupebas, para essa igreja no Pará, para essa igreja no Brasil. Eu não concordo com isso, amém, beijo. A gente não vai fazer esforço em agradar as pessoas não, porque a nossa prioridade como uma mente renovada não é agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. Você está entendendo? Então, o entendimento sobre os valores éticos e morais são corrigidos. Você não vai mais fazer o que você fazia no mundo, porque a gente está mandando você fazer, não. É porque o Espírito Santo de Deus está renovando a sua mente, está corrigindo você, está convencendo você acerca da justiça e do juízo. Ele fala para você, meu irmão, isso não é certo, isso não é justo. Se você fizer isso, existe uma condenação. Você vai lendo a Bíblia e você vai entendendo os princípios de Deus, você vai entendendo o princípio da obediência. Você vai entendendo que a bênção, ela vem através de uma obediência genuína. Você está entendendo? Então, os seus entendimentos éticos e morais, eles não são transformados porque você tem que se vestir de uma forma certa, não. Mas é porque o Espírito Santo de Deus te convence sobre isso. Diga amém. E por último, seu foco e suas prioridades deixam de estar centrados em desejos egoístas, passando para aquilo que está no coração de Deus. Existe hoje um questionamento muito grande, né? E eu quero te falar, o que Deus mais ama são pessoas. Deus não morreu por um sistema religioso, Deus não morreu apenas por uma nação, Ele morreu pelo mundo, Ele deu a sua vida pelo mundo, João 3,16, Ele deu o seu Filho de tal maneira, Ele morreu, Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos viver. Ele entregou esse amor ao mundo. Então, o que Deus ama são pessoas. Deus não ama templos, Deus não ama modelos eclesiásticos, Deus não, Ele entregou o seu Filho para morrer por pessoas, para salvar pessoas. E neste momento é o momento de nós vivermos, de nós construirmos uma vida com Deus, porque nós precisamos cumprir um propósito em Deus para salvar a vida de outras pessoas.
É o momento de você gerar uma vida com Deus capaz de transformar a sua vida espiritual e transformar a vida de outras pessoas espiritualmente falando. Ele entregou o seu filho pelas pessoas. Então, construa, gere em Deus, gere uma vida com Deus nesses dias. Mortifica a tua carne, renova a tua mente, se prepara para esses dias. Vão ser dias, gente, de colheita, dia em que as pessoas vão procurar a Deus, dias em que as pessoas vão procurar a igreja. E nós, com uma mente renovada, vamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Você está entendendo? Então, a morte que te gera vida, mortifica a tua carne e tem uma vida no Espírito de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Amém? Vamos orar, gente. Coloca a mão no teu coração nesse momento. Se você está aí na sua casa, seu quarto, com sua família, e você vai pedir para que Deus ele possa agora crucificar a sua carne, para que haja hoje, de fato, uma renovação de mente uma renovação de mentalidade sua. Que você possa viver o novo de Deus, que você possa gerar algo novo para Deus. Feche seus olhos, fala com Deus nesse momento. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Através dessa transmissão, eu creio que muitas pessoas estão ouvindo essa palavra, e eu creio que teu Espírito Santo está falando no coração delas, a sua mente. Eu sei que existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente hoje, Senhor. Pessoas que estão longe de Ti, pessoas que vivem seus próprios meios, pelas suas próprias convicções. Mas agora nós queremos entregar, Senhor, a Ti o nosso coração. Nós queremos entregar a Ti a nossa vida. Eu quero que você, nesse momento, comece a falar com Deus, comece a entregar o teu coração a Ele. Comece a falar aquilo que você precisa hoje mortificar dentro de você, para que você precisa colocar diante do Senhor. Fala com Deus nesse momento, expresse ao Senhor qual tem sido a sua necessidade espiritual, o que tem te colocado longe de Deus. Fala com Ele nesse momento e peça para que Deus possa falar ao teu coração, peça para que Deus possa falar a tua vida, peça para que Deus possa fazer algo novo dentro de você, para Ele gerar algo novo dentro de você. Fala com Deus nesse momento, peça para que Ele venha com o seu favor, com a sua graça sobre a sua vida neste momento, e te faça novo, e te faça resplandecer algo novo, e que faça que você possa viver algo novo de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os seus, os sonhos de Deus são maiores do que os seus, são melhores do que os seus. Peça para que neste momento em que nós estamos separados, aqui do templo, para que Deus possa fazer algo dentro de você, na sua casa, onde você trabalha, onde você tem estado durante esses dias. Peça para que Deus ele possa renovar, a sua geração. Peça para que Deus possa fazer algo na sua família, através da sua vida. Fala com o Senhor neste momento, meu amado. Fala com Deus, expressa ao Senhor. Expresse ao Senhor, expresse a Ele agora qual tem sido a sua necessidade, qual tem sido hoje a necessidade, o que você tem buscado. Peça para que Deus traga resposta ao seu coração. Em nome de Jesus, eu quero que você agora comece a falar com Deus. Deixa tudo de lado, deixa tudo que
você está fazendo agora, e que se ajoelhe diante do Senhor e fala: Pai, eu quero viver uma nova vida contigo, eu quero, o Espírito Santo de Deus, viver algo novo contigo, eu quero gerar uma nova geração em mim, uma geração genuína, uma geração que te busca. Fala com o Senhor, meu amado, neste momento. Peça para que Deus possa trazer transformação ao seu coração. Peça para que Deus possa trazer transformação para a sua vida, transformação para a sua casa, para que Deus transforme o mundo pela renovação da tua mente. Espírito Santo de Deus, eu oro agora sobre cada pessoa que está assistindo essa live. Nós te agradecemos por Senhor, estarmos aqui reunidos através dessa transmissão, e o teu Espírito está falando conosco. Eu te agradeço por isso, mas eu te peço, Senhor, que durante esses dias em que nós estamos, Pai, em quarentena, que o Senhor possa gerar algo novo nessa geração, que o Overdose, Pai, possa trazer algo novo para essa cidade, uma nova mentalidade, uma mentalidade do reino de Deus, para que o Senhor possa nos surpreender, Pai, com a tua presença, com algo novo através das nossas vidas, sobre aqueles que estão longe de Ti, sobre aqueles que estão indagados ainda sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Espírito de Deus, venha tocando os corações agora, venha transformando os corações agora e trazendo, Senhor, uma nova mentalidade, Pai, uma nova conduta, um novo coração, um coração renovado pela Tua presença, ó Deus. Nós te pedimos, vem com o Teu Espírito e transforma-nos de dentro para fora, queima-nos de dentro para fora, Espírito de Deus. Põe a mão no teu coração neste momento, e se você entendeu essa palavra, e se você, de fato, quer fazer uma aliança com Deus hoje, repete comigo isso, fala: Senhor Jesus, eu faço, Pai, uma aliança contigo, eu entrego meu coração, eu crucifico hoje a minha carne, para que Tu venha viver, para que algo novo venha ser gerado dentro de mim, para que eu possa ser, Senhor, transformado pelo Teu Espírito, para que eu possa viver de acordo com aquilo que o Teu Espírito Santo quer em mim. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus anseios, eu entrego os meus sonhos, eu entrego o meu coração a Ti nessa noite, para que Tu venha fazer morada em mim e para que Tu seja, Pai, dono de tudo em mim. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, mas também Tu és o meu Pai. Então me recebe, Pai, como um filho diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém?